Você já parou para se perguntar se a vida realmente conspira a seu favor? Ou se tudo o que acontece é apenas uma sequência de acasos inevitáveis? E se, na verdade, cada dificuldade, cada perda, cada erro, fosse parte de um plano silencioso que só se revela para aqueles que aprendem a confiar na vida? Imagine acordar em um dia que parece desabar sobre você. O trânsito está um caos, o café derrama, uma notícia inesperada chega pelo celular. Qual é a sua reação? Frustração, raiva, medo? Agora respire fundo e pergunte a si mesmo: e se tudo isso fosse exatamente o que você precisava viver hoje? Essa pergunta pode parecer absurda, mas ela carrega um poder transformador. Ela nos convida a olhar para a vida de outra forma, não como inimiga, mas como uma sequência de eventos que, mesmo sem nosso controle, têm algo a nos ensinar. Filósofos antigos de Sócrates a Lao Tse nos lembram que o sofrimento em si não é o problema, mas sim a resistência a ele. A vida se torna leve quando deixamos de lutar contra cada obstáculo e passamos a perguntar: o que este momento quer me ensinar? Agir como se tudo sempre desse certo não significa negar os problemas ou viver em ilusão. Significa confiar que mesmo no caos há aprendizado, crescimento e caminhos que só se revelam quando nos permitimos acreditar. Mas se a vida tem essa lógica interna, por que sentimos medo, frustração e dúvida? Porque tantas vezes nos sentimos à deriva, sem direção. Existe uma resposta escondida na própria experiência humana. Uma resposta que exige coragem, reflexão e prática diária. Filósofos céticos afirmam que a vida é imprevisível e cruel, e que confiar em algo maior é ingenuidade. Eles perguntam: como você pode agir como se tudo desse certo, se a dor é real e constante? Por outro lado, pensadores como Leibniz acreditavam que vivemos no melhor dos mundos possíveis, que cada evento, mesmo doloroso, tem um propósito oculto. Mas essa visão pode soar distante quando enfrentamos perdas reais. Lao Tse e o taoísmo nos lembram que a vida flui como um rio. Resistir é sofrer, aceitar é crescer. Mas como aceitar sem se tornar passivo ou indiferente? Surge então um paradoxo: como confiar na vida sem ignorar o sofrimento? E aqui começa a nossa jornada. Se tudo realmente tem um propósito, e se a vida sempre conspira a nosso favor, então o que significa realmente agir com confiança? Existe um ponto em que fé, razão e experiência se encontram, ou estaremos sempre presos entre dúvida e esperança? Essa pergunta é o fio condutor de toda a série que vamos explorar juntos. Se você quer continuar essa viagem profunda e descobrir como transformar cada desafio em aprendizado, digite 1 nos comentários. A vida cotidiana é onde a filosofia encontra a prática. Cada manhã que começamos, cada decisão que tomamos, mesmo as mais simples, são pequenas provas de confiança no fluxo da existência. Imagine um jardineiro que planta suas sementes sem saber se choverá, se o solo será fértil ou se os pássaros levarão parte da colheita. Ele age com fé no processo, não porque conhece o futuro, mas porque entende que cada ação tem valor e efeito, mesmo invisível. Assim somos nós, diariamente em nossas escolhas, relações e desafios. A experiência humana nos ensina que a confiança não surge de certezas, mas da coragem de enfrentar o desconhecido. Quando confiamos, abrimos espaço para a surpresa, para o aprendizado inesperado. Uma mulher que decide mudar de cidade após a aposentadoria pode se deparar com amizades, oportunidades e aventuras que jamais imaginou. Um homem que resolve perdoar uma traição talvez descubra que a liberdade emocional é mais valiosa do que a razão vingativa. Cada pequena ação, tomada com fé no processo da vida, é um passo em direção ao desconhecido, e é nesse território que crescemos. Mas confiar não é simples. A mente tende a se apegar ao passado, às feridas antigas, às experiências negativas. É natural questionar: e se eu me enganar? E se tudo der errado? Aqui surgem os primeiros dilemas filosóficos. Os céticos dizem que a vida é imprevisível e que agir como se tudo desse certo é ingenuidade. Os otimistas afirmam que cada evento, mesmo doloroso, traz lições ocultas. O conflito se torna interno. Queremos segurança, mas somos chamados a abraçar a incerteza. Metáforas ajudam a compreender essa tensão. Pense em uma ponte sobre um rio turbulento. A travessia exige passos firmes, mesmo que a correnteza pareça ameaçadora.
Cada passo é uma escolha de confiar na estrutura e na própria capacidade de avançar. Retroceder, resistir ou hesitar prolonga a estagnação. A vida funciona de maneira semelhante. Agir como se tudo desse certo é atravessar o rio, mesmo sem ver a margem final claramente. Histórias reais também nos iluminam. Um senhor que aos 65 anos decide aprender a tocar piano encontra alegria e disciplina que jamais imaginou. Uma senhora que adota um animal abandonado descobre compaixão e conexão que transformam seu cotidiano. Pequenas decisões tomadas com fé no fluxo da vida criam uma rede de acontecimentos que molda destinos de maneiras inesperadas. Confiar é um ato de coragem, mas também de sabedoria prática. A ação consciente diante da incerteza produz frutos invisíveis, muitas vezes antes inimagináveis. Ao refletir sobre a experiência humana, percebemos que confiança e ação não são apenas sentimentos internos, mas práticas que se manifestam diariamente. Um simples gesto de bondade, um olhar compreensivo, a coragem de se colocar em situações desconhecidas, tudo isso reforça a ideia de que a vida responde, de forma sutil, àqueles que agem com intenção e confiança. No entanto, essa confiança não é passiva. É um movimento constante entre razão e emoção, entre planejamento e entrega. Cada decisão traz risco e aprendizado. Cada experiência é um convite a expandir a percepção sobre o que significa realmente viver. A vida, assim, se transforma em uma escola de sabedoria. Quanto mais ousamos confiar, mais aprendemos a lidar com a impermanência e a complexidade do mundo. Ao olhar para as origens do pensamento sobre confiar na vida, percebemos que essa reflexão não é nova. Filósofos de diferentes culturas, desde a Grécia antiga até a China milenar, já buscavam respostas para a mesma inquietação: como viver com serenidade em um mundo imprevisível? Sócrates, com sua famosa máxima, "Conhece-te a ti mesmo", nos lembrava que a sabedoria começa na compreensão de nossas próprias limitações. Ele questionava tudo, provocava o outro a refletir, e assim criava espaço para que a verdade emergisse através do diálogo. Mas suas respostas nunca eram absolutas. O paradoxo que ele deixava era claro: o conhecimento não garante segurança, apenas clareza na escolha. Enquanto isso, na China, Confúcio enfatizava a virtude e a ética como caminhos para uma vida harmoniosa. Suas lições nos mostravam que a confiança não é cega. Ela se constrói no cultivo da disciplina, da bondade e da responsabilidade. O taoísmo, por sua vez, ensinava que o universo flui naturalmente, como um rio que segue seu curso, e que resistir à correnteza só gera sofrimento. Lao Tse falava da suavidade como força, da flexibilidade como caminho para atravessar os obstáculos, sugerindo que confiar na vida é, antes de tudo, aceitar o fluxo natural das coisas. Esses pensamentos antigos, apesar de diferentes, compartilham um ponto crucial. Confiança não é ingenuidade. Não significa ignorar problemas ou se submeter ao acaso. É a capacidade de agir com consciência, de compreender que a vida apresenta desafios inevitáveis, mas que nossa postura diante deles determina nossa experiência. Mesmo com essas grandes ideias, surgem limites. Sócrates provoca com perguntas sem respostas definitivas. Confúcio e Lao Tse apresentam caminhos que funcionam para alguns, mas nem sempre se aplicam a todos os contextos. Aqui surge a primeira tensão real. As filosofias antigas nos oferecem luz, mas também mostram que confiar na vida exige adaptação, reflexão pessoal e coragem para enfrentar a incerteza. Imagine, por exemplo, um jovem aprendiz que tenta seguir os ensinamentos de Confúcio. Ele deseja agir com virtude e disciplina, mas é confrontado por perdas inesperadas, um amigo que trai, uma oportunidade que desaparece, uma doença que atinge sua família. Como conciliar a filosofia que ensina ordem e ética com o caos da experiência real? A resposta não está em negar a dor, mas em reconhecer que cada dificuldade é um convite à profundidade e ao crescimento. Da mesma forma, o taoísmo nos ensina que tentar controlar tudo é lutar contra a própria natureza do mundo. Ao aceitar a impermanência e a imprevisibilidade, abrimos espaço para novas possibilidades. É como um bambu que se curva diante da tempestade. Ele não resiste, mas não se quebra.
Assim também podemos aprender a agir como se tudo desse certo. Não porque o mundo seja previsível, mas porque nossa postura frente aos eventos nos dá força e serenidade. Isso nos mostra que a história do pensamento humano está cheia de mestres que refletiram sobre o destino, a ação e a confiança. Cada um deles contribuiu para um mosaico de sabedoria que nos permite hoje entender que agir com confiança é, acima de tudo, um exercício contínuo de consciência. À medida que mergulhamos na reflexão sobre a confiança na vida, chegamos ao peso da escolha. Cada decisão que tomamos carrega consigo conforto e conflito, esperança e dúvida. Imagine uma mulher que, após anos trabalhando em uma carreira segura, decide abrir seu próprio negócio. A segurança que ela tinha desaparece, mas surge a possibilidade de crescimento, realização e liberdade. Esse é o paradoxo de agir como se tudo desse certo. Cada escolha traz risco, mas também potencial transformador. O dilema moral aparece com força. Devemos seguir o caminho seguro, garantido e previsível, ou arriscar com fé no desconhecido? Filósofos nos lembram que a vida é uma sucessão de decisões e que a maneira como respondemos a cada evento define nosso caráter e nossa experiência. Um passo em falso pode gerar arrependimento, mas a inação também aprisiona, mantendo-nos na ilusão de controle e segurança. A confiança na vida exige que sintamos o desconforto da incerteza, que aceitemos a vulnerabilidade como parte do processo. É como caminhar sobre uma ponte suspensa. Cada passo exige atenção, equilíbrio e coragem. Alguns hesitam e ficam paralisados, temendo a queda. Outros avançam, confiando que a estrutura os sustentará e que cada passo é aprendizado. É nesse movimento que descobrimos nossa força interior. Histórias reais ilustram esse conflito. Um homem que decide se mudar para outro país enfrenta saudade, barreiras culturais e desafios inesperados. Uma mulher que escolhe se divorciar de um casamento seguro encontra medo, solidão e incerteza, mas também reencontra sua autenticidade e liberdade. A vida nos apresenta escolhas que parecem arriscadas, mas que carregam a oportunidade de crescimento e conexão profunda com nós mesmos e com o mundo. A filosofia antiga nos oferece ferramentas para navegar nesse dilema. Sócrates nos lembra que conhecer a si mesmo permite decisões mais conscientes. Confúcio nos orienta a agir com ética e responsabilidade. Lao Tse ensina a fluir com o mundo, a não lutar contra a correnteza, mas sim a usar sua força para avançar. Integrar essas perspectivas nos dá coragem para enfrentar escolhas complexas e perceber que agir como se tudo desse certo não é ingenuidade, mas sabedoria prática. A tensão interna aumenta quando consideramos que cada decisão carrega consequências imprevisíveis. O conforto de certezas temporárias contrasta com a liberdade que surge ao confiar na vida. Cada passo exige coragem, mas também nos convida a observar que, mesmo no caos, há aprendizado e crescimento. A confiança se torna um ato deliberado, uma postura consciente diante da vida e não apenas um sentimento passageiro. Entre razão e emoção, encontramos o verdadeiro desafio de agir como se tudo desse certo. A mente nos diz para planejar, calcular riscos, evitar erros. O coração nos chama para sentir, arriscar, viver com intensidade. Imagine um jovem que recebe uma oferta de emprego estável, mas que não desperta sua paixão. A razão sugere aceitar para garantir segurança. A emoção implora para seguir um sonho que parece incerto. Qual caminho seguir? Filósofos nos lembram que a razão nos dá direção, mas sem emoção, a vida se torna vazia e mecânica. Aristóteles defendia a moderação e a prática da virtude, equilibrando pensamento e sentimento. Por outro lado, pensadores existencialistas como Kierkegaard nos convidam a abraçar a paixão e a subjetividade, reconhecendo que a experiência emocional é central para a nossa existência. Cada escolha, cada passo, envolve o diálogo constante entre essas forças opostas. A tensão se manifesta em pequenas decisões do cotidiano, aceitar um convite que nos tira da rotina, confiar em alguém que já decepcionou, começar um projeto sem garantias de sucesso. Cada situação é um teste, uma oportunidade de integrar razão e emoção, de agir com coragem e discernimento. É como navegar em um barco em águas imprevisíveis,
Os remos são a razão, a vela é a emoção, e o vento é a vida imprevisível, mas cheio de potencial. Histórias reais mostram que equilíbrio entre razão e emoção transforma experiências. Uma mulher que decide investir em sua paixão por pintura encontra instabilidade financeira, mas também sentido, alegria e reconhecimento. Um homem que escolhe ouvir seu coração em um relacionamento arriscado descobre conexão profunda e crescimento pessoal, mesmo diante de desafios. Confiar na vida, nesse contexto, é permitir que razão e emoção dialoguem, sem permitir que o medo ou a dúvida dominem. Agir como se tudo desse certo significa reconhecer que não há respostas definitivas. O equilíbrio é um exercício contínuo. Algumas decisões exigem mais razão, outras mais emoção. O segredo está em perceber que a vida não é uma equação matemática, mas uma dança dinâmica de escolhas, consequências e aprendizado. A confiança surge não de certezas, mas da habilidade de integrar essas forças e seguir em frente, mesmo sem saber o resultado final. Ao avançarmos, chegamos aos segredos do ser, onde as filosofias existencialistas, nihilistas e espirituais nos convidam a olhar para a vida de maneira ainda mais profunda. O existencialismo nos lembra que a vida não oferece respostas prontas, que cada um de nós deve construir significado em meio ao caos. Imagine um homem que perdeu o emprego dos sonhos. Diante do vazio e da frustração, ele percebe que a essência de sua vida não está nas conquistas externas, mas na forma como escolhe reagir, aprender e crescer com a experiência. O nihilismo, por sua vez, confronta-nos com a ausência de sentido absoluto. Para alguns, essa perspectiva pode ser aterrorizante, uma sombra que questiona cada valor que cultivamos. No entanto, ao encarar o nihilismo, descobrimos liberdade. Se nada é determinado de forma definitiva, tudo pode ser criado. É como olhar para um canvas em branco, assustador, mas cheio de potencial. A confiança na vida surge exatamente nesse ponto. Reconhecer que o sentido não é dado, mas construído através da ação consciente. Espiritualidades antigas, como o budismo, acrescentam outra dimensão. A impermanência de todas as coisas nos ensina que apego e resistência geram sofrimento, enquanto aceitação e entrega cultivam paz. Agir como se tudo desse certo não significa passividade, mas reconhecer que, ao permitir que a vida siga seu fluxo, abrimos espaço para experiências transformadoras que a mente limitada jamais anteveria. A metáfora do rio retorna aqui. Não podemos controlar a correnteza, mas podemos aprender a navegar com habilidade, atenção e coragem. Cada uma dessas visões exige sacrifício, abrir mão de certezas absolutas, abandonar ilusões de controle e reconhecer nossa vulnerabilidade. Esse é um ponto de crescimento profundo. O público percebe que confiança não é ingenuidade, mas coragem prática. Cada obstáculo, cada perda ou desafio torna-se uma oportunidade de aprendizado e de expansão do ser. Histórias reais mostram o poder dessa abordagem. Uma mulher que decidiu abandonar uma carreira lucrativa para se dedicar ao cuidado de pessoas vulneráveis descobriu sentido em atos pequenos e impactantes, experimentando alegria em meio a dificuldades. Um homem que passou a praticar meditação diante de crises pessoais percebeu que aceitar a incerteza não diminuía sua força. Pelo contrário, aumentava sua resiliência e clareza. Esses exemplos ilustram que confiar na vida é, acima de tudo, abrir-se para o desconhecido e permitir que cada experiência ensine algo profundo sobre quem somos. Ao refletir sobre os segredos do ser, percebemos que agir como se tudo desse certo não exige ignorar a realidade, mas abraçá-la plenamente. É uma postura consciente, que transforma cada momento em oportunidade de crescimento. A vida deixa de ser uma sequência de desafios assustadores e passa a ser uma dança dinâmica, em que o desconhecido deixa de ser ameaça para se tornar campo fértil de aprendizado e significado. Chegamos ao abismo da dúvida, o ponto em que a filosofia nos confronta com a incerteza absoluta. Aqui tudo parece sem sentido, e a confiança na vida é testada até suas últimas forças. Imagine um homem que perdeu tudo de uma vez: emprego, amigos, segurança financeira. Ele olha ao redor e sente o peso do nihilismo.
Nada parece ter propósito, cada ação parece fútil. É nesse momento que surge a grande questão. É melhor viver confortado por ilusões ou encarar a verdade crua da existência? O dilema moral se torna intenso. Se tudo é incerto, se a vida é imprevisível, como agir com coragem e esperança? Alguns filósofos, como Nietzsche, nos desafiam a aceitar o absurdo da existência, a criar significado mesmo quando o mundo parece vazio. Albert Camus falava do mito de Sísifo, do homem condenado a empurrar a pedra montanha acima. O sentido não está no resultado, mas na própria ação. A confiança na vida, nesse contexto, é um ato de coragem. É escolher continuar, mesmo quando nada garante sucesso ou recompensa. Metáforas ajudam a ilustrar essa travessia. Pense em alguém caminhando sobre um penhasco no nevoeiro. Cada passo exige confiança, mesmo sem enxergar o chão à frente. A dúvida é real. O medo é legítimo, mas o movimento é necessário. Cada passo que damos, mesmo incertos, constrói um caminho que só se revela quando continuamos a avançar. A confiança não elimina o medo. Ela o transforma em força. Histórias reais refletem esse abismo. Um sobrevivente de tragédia pessoal pode olhar para os destroços de sua vida e sentir desespero, mas ao escolher continuar, mesmo devagar, descobrirá uma resiliência antes desconhecida. Uma mulher que enfrenta a perda de um ente querido aprende que a vida ainda oferece momentos de alegria e conexão, mas apenas quando permite que a dor exista sem resistir a ela. A dúvida se transforma em ferramenta de crescimento. Encarar o desconhecido sem ilusões exige maturidade e coragem. É um processo que nos prepara para a síntese de ideias, mostrando que confiança não é certeza, mas postura ativa diante da incerteza. Cada desafio, cada perda, cada fracasso se torna um convite a olhar para dentro, a questionar valores, expectativas e medos. Chegamos à síntese das ideias, o ponto em que diferentes correntes filosóficas, que antes pareciam conflitantes, começam a dialogar. Aqui percebemos que razão, fé, emoção e ciência não são inimigas entre si, mas partes de um mesmo processo de compreensão da vida. Agir como se tudo desse certo deixa de ser um conceito abstrato e se torna prática consciente, quando conseguimos integrar essas perspectivas em nosso dia a dia. A razão nos dá direção, estrutura e análise. A emoção nos conecta com nosso propósito, com nossos desejos mais profundos. A fé, seja espiritual ou na própria vida, nos oferece coragem, e a ciência nos mostra possibilidades concretas e previsíveis. O desafio é equilibrar essas forças sem se perder. Imagine um maestro conduzindo uma orquestra. Cada instrumento é essencial, mas só cria harmonia quando tocado em conjunto. Assim é a confiança na vida. Conflitos emocionais surgem naturalmente. Muitas vezes sentimos que a lógica contradiz nossos sentimentos, ou que a fé desafia a razão. A vida cotidiana é cheia de decisões assim. Aceitar um emprego que garante estabilidade financeira, mas que não inspira. Seguir uma paixão arriscada que mexe com o coração, mas desafia a lógica. Confiar em alguém após erros passados. Cada escolha exige equilíbrio, percepção e coragem. Histórias reais ilustram essa síntese. Uma mulher que decide empreender enquanto cuida da família aprende a conciliar planejamento e intuição. Um homem que enfrenta doenças inesperadas integra conhecimento médico com fé na recuperação e confiança na própria força interior. A vida se revela mais leve e significativa quando entendemos que cada dimensão, razão, emoção, fé e ciência contribui para nossas decisões e que agir como se tudo desse certo é abraçar essa complexidade. Nesse estágio, percebemos que a vida não é uma sucessão de eventos separados, mas uma teia de experiências interligadas. Cada desafio, cada aprendizado, cada alegria ou dor se entrelaça, criando padrões que muitas vezes só compreendemos com o tempo. A confiança deixa de ser ingenuidade e se torna prática sofisticada. Saber agir no momento certo, sentir profundamente e refletir sobre cada experiência. A síntese das ideias nos leva a compreender que a vida não é previsível, mas pode ser navegada com sabedoria. A confiança surge da integração, razão que avalia, emoção que conecta, fé que sustenta e ciência que orienta.
Agir como se tudo desse certo é, portanto, viver de maneira consciente e madura, reconhecendo que cada passo tem valor, mesmo quando o destino final permanece oculto. Chegamos ao confronto decisivo, o momento em que enfrentamos o vilão da nossa própria vida: a ignorância, a indiferença, a resistência à mudança e ao desconhecido. Até aqui, refletimos e exploramos filosofias antigas e modernas, integrando razão, emoção, fé e ciência. Mas agora é hora de colocar tudo em prática. É um momento de escolha que exige coragem real. Continuar preso ao medo ou abraçar a confiança na vida. Imagine um homem que durante anos evitou assumir riscos, que se refugiou em rotinas seguras, mas insatisfatórias. Ele percebe que, para viver plenamente, precisa enfrentar o que sempre temeu: a incerteza, o desconhecido, a possibilidade de falhar. Esse é o momento decisivo. Continuar se escondendo ou avançar com fé e consciência? Cada passo à frente é um ato de coragem. Cada decisão tomada com confiança é uma vitória sobre a paralisia da dúvida. A vida, nesse ponto, apresenta reviravoltas inesperadas. Às vezes, agir com confiança não garante o sucesso imediato. Às vezes, as escolhas certas trazem novos desafios. É aqui que a filosofia nos lembra: não há garantias, apenas aprendizado. Camus dizia que a grandeza da vida não está na ausência de sofrimento, mas na forma como o enfrentamos. Agir como se tudo desse certo é assumir que, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, nossa postura diante delas define nosso destino. Metáforas ajudam a compreender essa travessia. Imagine estar em um campo escuro, sem mapa, apenas com uma lanterna em mãos. Cada passo ilumina um pouco do caminho, mas a maioria do percurso ainda está oculta. A ignorância, o medo e a dúvida são sombras que tentam nos paralisar. Porém, cada passo de confiança expande o campo de luz, revelando possibilidades que antes eram invisíveis. A escolha é clara: avançar ou permanecer na escuridão. Histórias reais reforçam essa jornada. Uma mulher que decidiu mudar de cidade após a aposentadoria encontrou solidão e dificuldades, mas também amizades, oportunidades e crescimento pessoal que jamais imaginou. Um homem que escolheu reconciliar-se com familiares distantes enfrentou constrangimento e medo, mas descobriu cura e conexão profunda. Confiar na vida, nesse contexto, é transformar cada desafio em oportunidade de aprendizado e desenvolvimento. Você prefere aceitar a incerteza ou acreditar em uma verdade definitiva? A filosofia nos mostra que a confiança genuína não depende de certezas externas, mas da postura interna. Aceitar que a vida é imprevisível, reconhecer que erros e perdas fazem parte do processo, e ainda assim avançar com coragem, é o ato que transforma a dúvida em força e abre espaço para crescimento verdadeiro. Chegamos à conclusão filosófica, o momento de integrar tudo o que exploramos: perguntas, experiências, filosofias antigas, dilemas morais e emocionais, confrontos internos e confiança na vida. Durante nossa jornada, aprendemos que agir como se tudo sempre desse certo não é negar a realidade, mas enfrentá-la com coragem, consciência e abertura. Cada passo, cada escolha, cada momento de dúvida nos trouxe até aqui, mostrando que a vida, mesmo incerta, oferece caminhos de aprendizado e crescimento. A grande pergunta que iniciou nossa jornada ainda ressoa: como viver com confiança em um mundo imprevisível? A resposta não é uma sentença definitiva, mas uma prática diária. Confiar na vida significa perceber que perdas, falhas e desafios não nos definem. Nossa postura diante deles, sim. É a diferença entre viver refém do medo ou como protagonista da própria história. Imagine uma árvore que enfrenta tempestades. Suas raízes se aprofundam, seu tronco se fortalece e cada folha que cai abre espaço para novas brotações. Assim também somos nós. Ao reconstruir nossa visão de mundo, vemos que razão, emoção, fé e ciência podem dialogar. A razão nos orienta, a emoção nos conecta, a fé nos sustenta e a ciência nos guia. Cada dimensão contribui para uma vida mais plena, consciente e equilibrada. Agir com confiança é integrar essas forças, não suprimir nenhuma delas. É perceber que a incerteza não é inimiga, mas campo fértil para a criatividade, aprendizado e realização.
Histórias reais confirmam essa conclusão. Pessoas que decidiram mudar de caminho na aposentadoria, assumir relações difíceis, iniciar projetos arriscados ou perdoar erros passados, descobriram que confiar na vida transforma o medo em força, a dúvida em clareza, a perda em oportunidade. Cada desafio enfrentado com coragem constrói significado e sentido. Confiar na vida não garante resultados, mas garante crescimento, autenticidade e liberdade emocional. A reflexão final nos convida a viver com presença e intenção. Cada dia é um convite a agir como se tudo desse certo, a abraçar o desconhecido sem medo, a aprender com cada experiência e a integrar razão, emoção, fé e ciência em nossas decisões. Essa postura transforma a vida cotidiana em prática filosófica viva. Cada gesto, cada escolha, cada relacionamento torna-se oportunidade de crescimento, conexão e realização. Ao final dessa jornada, percebemos que a confiança não é ingenuidade, mas coragem prática. A vida não precisa ser perfeita para que façamos dela um espaço de aprendizado, amor e significado. Cada desafio, cada surpresa, cada revés pode ser visto como parte de um fluxo maior, uma dança contínua em que nos movemos com consciência e autenticidade. E assim, a grande reflexão que encerra o ciclo surge. Agir como se tudo sempre desse certo é, na verdade, escolher viver com coragem, confiança e presença em cada passo do caminho, reconhecendo que o sentido da vida se constrói em cada decisão, em cada momento de entrega e atenção consciente. Se você se sentiu tocado por essa reflexão, compartilhe nos comentários como pretende aplicar essa confiança na sua vida. Continue praticando, observando, crescendo. E lembre-se, a vida é um convite constante a confiar no fluxo e em si mesmo.